A Terra tem bilhões de anos. Nós não somos nada aqui. E às vezes eu anseio para que naquela lista das espécies em extinção a gente seja incluído lá, para que ela dê um pouco de moderação à fúria de ocupar tudo quanto é beira de rio, topo de montanha, geleiras. Nós já estamos derretendo as camadas polares. Há cerca de 5 anos atrás, está fazendo 6 anos agora, esse lugar que eu me acho encaixado nele, ele sofreu uma verdadeira invasão. Não uma invasão por pessoas, mas uma invasão pela lama. A lama da mineração que estava contida numa barragem há muito tempo, assim como um evento totalmente impensável, aquela barragem arrebentou e todas aquelas bilhões de toneladas de lama tóxica desceu na cabeceira do rio, avassalando o rio, daqui até o litoral. Eu sou Ailton Krenak, eu nasci aqui no vale, nessa região aqui, não aqui em cima onde está ventando muito, mas lá embaixo, num dos pequenos córregos que joga água na bacia desse Uatu, o Rio Doce. Quando a lama desceu sobre o rio, e especulavam no primeiro ano sobre o que fazer para recuperar a bacia do rio, eu disse que era para suspender as atividades humanas numa faixa de pelo menos 10 quilômetros à margem direita e à margem esquerda do rio, cessar a atividade incessante dos humanos, sair dali. E que o rio ia se recuperar. Eu não sei em quanto tempo, mas que ele ia se recuperar. Isso parecia um escândalo. As pessoas diziam, mas nós não podemos suspender todas as atividades econômicas à margem desse rio, que tem 600 quilômetros de extensão. É um prejuízo muito grande. Olha a conta que as pessoas fazem, né? É um prejuízo muito grande. A maioria das pessoas não entendem que a supressão desse rio é impagável, não tem preço. Então não tinha que fazer um cálculo de quanto nós vamos deixar de ativar a economia se a gente parar por 10 anos. Foi um certo fim de mundo. Foi um certo fim de mundo para os ribeirinhos, foi um certo fim de mundo para a nossa aldeia, exatamente por ter uma relação com o rio, que é de considerar o rio uma pessoa, uma entidade, um ser vivo. Né? O rio, o Atu, é nosso avô. E ver ele esmagado pela lama foi um trauma, assim,
Eu acho que é um trauma que fica para sempre. As crianças pequenas e os velhos, todos têm a mesma marca da lama nas suas retinas, né? É como se fosse uma catarata negativa, né, que passou em cima da nossa paisagem. Oh, atu miareré. Oh, atu miareré. Evocar o atu é lembrar que nós somos parte dos seres que habitam ou que constituem a biosfera do planeta. Não como esse corpo humano destacado da paisagem, incidindo sobre a paisagem como um estranho, né? Um organismo estranho. O atu vai se recuperar, mas não no nosso tempo. Porque, de novo, é a coisa da centralidade do humano, né? Quando alguém fala, não, aqui é impossível, esse lugar não se recupera mais. Porque nós estamos falando na perspectiva do humano. Eu, na verdade, acho que o humano é excessivo. O humano já deu. Se a gente pode mudar o repertório dos humanos, estava na hora de a gente mudar o humano. Em vez de mudar só o repertório dele, muda o humano. Tipo, tira ele daí. Você sabe que outro dia me deu uma irritação. Eu falei, eu não estou interessado em 7 bilhões e meio de pessoas. É demais. A Terra não aguenta. A biosfera do planeta não aguenta a gente ir para 15 bilhões. Quando a gente for para 15 bilhões, a gente já transformou tudo em esgoto. A gente pode todo mundo morar no esgoto, vai ser legal. Porque se você quiser dar solução de habitação para 15 bilhões de pessoas, você vai destruir tudo quanto é paisagem. Aí nós vamos criar uma paisagem. A paisagem humana. E vai deixar de existir uma paisagem da Terra. Esse exemplo do rio, que não pode cessar a violência sobre o corpo dele para que a Terra restaure a bacia do rio, em troca de um investimento de 2 bilhões que vai se incidir de novo sobre ele, machucar ele de novo, ele é a imagem mais brutal que a gente podia invocar para questionar essa ideia de sustentabilidade. Porque o discurso é da sustentabilidade, restaurar. Inclusive naqueles objetivos do milênio, as ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, propostos pela ONU, a maioria das ações, elas implicam exatamente nisso. Incidir sobre a paisagem, incidir sobre o corpo d'água, incidir inclusive sobre os oceanos, com a ideia de que os humanos, com tecnologia, vão fazer a Terra funcionar. Funcionar para o seu interesse, continuar funcionando para o seu interesse. Para isso que a Sueli Ronick diz que o capitalismo ele imprimiu uma ideologia ampla que é a de cafetinar a vida. Parece que você está tratando a vida com amor, mas na verdade o que você está fazendo é um abuso.
Quando você diz que você vai gastar 2 bilhões para restaurar a bacia do Rio Doce, mas não deixa parar a atividade econômica que está machucando ele, você parece que está cuidando dele, mas você está abusando dele. Dane-se o rio, na verdade. Se o meu filho, se as futuras gerações vão ficar sem aquele rio, não tem problema não, um dia a gente resolve isso. Um dia. E esse um dia é uma fé inabalável na tecnologia, no Deus tecnologia. O Deus tecnologia vai resolver isso. Eu não vejo muita diferença num fundamentalista evangélico dizendo Deus por cima, Deus no meio, Deus por baixo. Só que você vai escutar um engenheiro falando uma asneira dessa. Tecnologia vai resolver isso. Atualmente estão usando inclusive um termo, tecnologia branda. Eu já ouvi esse termo, tecnologia branda, na saúde, em outras questões. Mas eu tenho uma observação que o que chamam de tecnologia hoje é essa coisa disruptiva, que é a marca do antropoceno. Você perdeu um rio, você cria outro. É a ideia de disrupção. A cidade não comporta mais as condições da população, a gente faz outra. As habitações que eram efêmeras e que eram confortáveis, não tem mais lugar, vamos fazer uma torre. Então isso vai justificando uma contínua violência contra tudo quanto é paisagem que você puder imaginar. Eu estava olhando essa semana uma imagem que é uma aldeia de um povo sem contato, um povo em situação de autônomo dentro da floresta. Porque os termos são muito interessantes, porque um termo sempre induz a uma ideia. Assim como uma paisagem pode sugerir landscape, né? Uma aldeia pode sugerir alguma coisa muito selvagem. Então vamos dizer que é uma vila. Aquela vila ancestral dentro da floresta, uma pequena clareira. As pessoas deram uma solução totalmente encaixada na paisagem, que é preparar umas peças como se fossem tapumes de palha, que tira ali mesmo, e de vara. Aí fazem aquelas peças que pode ter 4 até 6 metros de altura, por talvez 4, 5 metros de largura, e vão com aquelas peças e instalam elas numa estrutura, no mastro. Depois vão na lateral e repete isso. O desenho que resulta disso é tão bonito, é tão agradável, porque ele sugere que é uma colmeia. Então aqueles humanos, que ainda não esqueceram quem são, produzem um espaço para eles estarem ali habitando, que é uma colmeia. E compartilham aquele espaço de uma maneira coletiva, que é uma observação muito relevante, porque as cidades só vivem pessoas solitárias. Cada apartamento é uma família, às vezes um indivíduo. Assim como o escândalo de uma máquina feita de aço, arrastada por petróleo, para carregar um sujeito vaidoso, né? Somos também capazes de fazer plataformas de concreto, ferro, vidro, para um sujeito morar lá dentro, solitário. Nós instituímos essas paisagens sociais, né? E como algumas delas são grotescas, significa que a gente está fazendo isso sem nenhum cuidado. Uma coisa que as pessoas falam é sobre desigualdade, a aberrante desigualdade social no Brasil, por exemplo,
onde 30 milhões de pessoas perecem na linha da mais absoluta pobreza, enquanto os outros ficam surfando no consumo. É uma paisagem social predada, doente, assim como o corpo do rio, drogado. Então nós incidimos sobre áreas naturais e produzimos essas paisagens distópicas, mas primeiro a gente faz isso com nós mesmos. É um abandono. O corpo social não consegue cuidar-se, então ele abandona um pedaço dele que vai apodrecendo. É uma tragédia. E ela deve ter vínculo muito direto com qualquer debate sobre as nossas cidades, sobre a ideia de habitar o mundo. Eu me despertei muito cedo para essa ideia das paisagens como um lugar onde a gente podia ficar encaixado. Eu, dos 15, 16 anos de idade até os 45 anos de idade, eu visitei vários lugares aqui no Brasil e fora, e uma dessas visitas que me marcou profundamente foi quando eu fui ao Japão. Há mais de 30 anos atrás, quando eu fui ao Japão, eu fiquei assim em suspenso de ver a arquitetura antiga do Japão que tocava suavemente na terra, em que as habitações elas não estavam fincadas no chão, elas estavam pousadas no chão. Eu passei dias por onde eu me deslocava olhando, mas que segredo é esse deles conseguirem desenvolver um tipo de habitação que consegue pousar na paisagem? E me surpreendi muito de ver também as torres, né? Que final do século XX, já avançando para o século XXI, essa arquitetura ela estava transfigurada, porque agora tinha as torres, essas torres que você vê em qualquer lugar do mundo. E eu achei uma perda de qualidade muito, muito, muito grande abandonar aquelas maneiras de estar encaixado na terra com essa ideia de atender à emergência do humano. Eu acredito que todos nós ficamos convocados pelo período da pandemia a pensar se é esse mundo mesmo que a gente quer. É isso mesmo que a gente quer, né? Nós estamos indo todo mundo para o mesmo lugar. Ele deu uma oportunidade, pelo menos, para a gente ter alguma dissidência, né? Para um arquiteto, um engenheiro, algum outro cara que trabalha alimentando esse processo, pensar e dizer, mas eu quero continuar colaborando com essa coisa, com essa distopia de mundo, eu quero continuar produzindo essa coisa insolúvel, que a gente vai ter tanto detrito, a gente vai ter tanto entulho, que nós vamos ter que inventar alguma coisa para fazer com isso. A gente está sempre cogitando de alguma coisa que é fora, né? Lá fora, quando na verdade tudo o que importa está aqui, disposto aqui, a gente compartilha. Que não é só nós. Esses passarinhos, por exemplo, que estava lindo aqui, passando ali, cantando agora, eles estão falando com a gente. Mas quando insere o humano na cena, ele sempre se insere de maneira grotesca. Olha os passarinhos. Esse lugar onde eu me encontro encaixado, ele estava em disputa. Era uma disputa tão violenta que as nossas famílias da aldeia, todas, foram expulsas daqui. Eu saí numa revoada forçada, onde todos nós fomos para algum lugar, outro lugar. Uma boa parte da nossa aldeia foi para próximo daqui, foi para a aldeia dos Machacali, no Vale do Mucuri. Outros foram para Carmésia, perto daqui, também cerca de 300 quilômetros daqui. E uma ou outra pessoa fez uma fuga mais remota.
Eu fui um desses camaradas que foi se inserir no debate político no Brasil. E eu organizei o movimento indígena, que não existia na década de 80, e com esse protagonismo eu acabei sendo responsável por fazer uma intervenção no Congresso Constituinte do Brasil. Foi quando eu fiz aquele gesto de pintar o rosto com uma tinta preta, né, o genipapo, num gesto corajoso, que hoje eu olho em perspectiva e falo, nossa, aquele rapaz era muito corajoso, temerário. Nesse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Obrigado. E com a maturidade de me incidir sobre a vida política do Brasil, que eu não tinha nenhuma pretensão, não. Eu saí daqui para ir ali e voltar já, né? Mas que bom que eu voltei. E parece que com mais interesse em saber o que tem aqui. Com mais interesse em saber o que temos aqui do que o que tem lá fora, esse lá fora. Se a gente quiser escapar do antropoceno, a gente vai ter que parar de fazer coisas duráveis e começar a experimentar
produzir módulos efêmeros para a gente passar dentro deles. Tudo é efêmero na natureza. Uma árvore pode durar 600 anos. Disseram que tem algumas cegonhas que chegam a 2.000, 3.000 anos. É maravilhoso. Mas 2.000, 3.000 anos para uma cegonha é uma afirmação maravilhosa do que é orgânico. 500 anos para um prédio, 200 anos para um prédio, é um estorvo. Um prédio não tem que durar 200 anos, 500 anos, a menos que ele seja de bambu, igual aqueles que eu vi em Kyoto. Pisar suavemente na terra. Uma orientação que deveria, por exemplo, inspirar as nossas técnicas, as nossas tecnologias. Mas as tecnologias disparam, né, na frente e as pessoas ficam angustiadas, cada um querendo ter mais uma novidade tecnológica. A pandemia veio também para mostrar para a gente que ela pode não ser possível aqui na biosfera do planeta Terra, dependendo da maneira que a gente quiser viver aqui. E a ideia de urbanismo, arquitetura, engenharia, todas essas ideias colaboraram ao longo do século XX para a gente chegar nesse deserto que é o século XXI, onde talvez o maior desafio que a gente vai ter vai ser o de invocar, para além dos humanos, invocar a própria Terra para que ela traga uma disrupção com essa ideia fluente da polis. Cidades. Como se a gente não fosse capaz de imaginar outro mundo.